Boa noite, a paz do Senhor. Estamos reunidos aqui para mais um dia de adoração ao nosso Senhor, mais uma noite de aprendizado da palavra. Nós vamos iniciar este culto fazendo uma leitura, amém, da palavra do Senhor, que se encontra em Salmos, o seu verso 90. Uma palavra muito conhecida. Eu vou ler o verso 12. Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Aqui o salmista está trazendo a brevidade da vida, em dizer que venhamos a contar os nossos dias, a entender que são breves. Isso é confirmado no verso 10, ele diz: a duração da nossa vida é de 70, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, ele está dizendo sobre a brevidade das nossas vidas, e está trazendo ao nosso entendimento para que nós venhamos a valorizar a nossa vida. Nós temos que entender que os nossos dias são rápidos, passageiros. Tiago vai dizer que é como um sopro. É como uma fumaça que aparece e daqui a pouco desaparece. Que nós venhamos ter entendimento que precisamos valorizar todos os dias e segundos da nossa vida e sempre viver para o nosso Deus. Como ele mesmo diz no verso 12, para que alcancemos coração sábio. Que possamos ter esse entendimento, que nós não sabemos o fim dos nossos dias, não sabemos a duração da nossa vida, mas que venhamos valorizá-la todos os segundos dela e possamos em todo o tempo adorar ao Senhor, render glórias ao nome do nosso Deus e estar sempre preparado, porque nunca sabemos quando expiraremos, quando findará a nossa vida nessa terra. Então, nesta noite, você com esse entendimento, você possa adorar ao Senhor com toda a intensidade do seu coração, dando o seu melhor ao Senhor Jesus. Não sei como foi seu dia, se foi difícil, se foi alegre, se você teve boas notícias ou más, mas o importante é saber que Deus está no controle de todas as coisas, independente do que você passou neste dia. Eu quero te convidar, meu irmão, você adorar conosco, a render glórias ao nome do nosso Deus. Vamos orar? Vamos pedir a direção do nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui mais uma noite. Nós escolhemos, em vez da murmuração, agir com gratidão, Senhor. Nós temos um entendimento, até mesmo através desta palavra, ora lida, que a nossa vida é muito breve, Senhor. Ela é tão rápida, passageira. E que nós venhamos, Pai, fazer valê-la. Possamos trazer a nossas vidas, ó Pai, aquilo que nos traz esperança, que é a Sua presença. Que possamos colocar aos nossos lábios palavras de bênção, palavras de adoração, palavras de exaltação. Ó Deus, que não possamos perder tempo, mas que possamos ganhá-los em Tua presença, Senhor, em um viver puro e santo diante da Sua presença, Senhor Jesus. Eu te peço, alcança-nos nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, dispostos a fazer a Sua vontade. Mesmo diante de todas as nossas imperfeições e fraquezas e falhas, nos colocamos à Sua disposição, Senhor. Usa-nos como instrumentos em Tuas mãos, Pai. Eu te peço que a Sua presença alcance cada casa, cada lar. Ó Deus, que ela seja estabelecida, Senhor. Que o ensino dessa noite, a palavra que será, ó Deus, apregoada aos nossos corações, seja como semente que cai em boa terra, Senhor. Porque a Tua palavra é boa, Deus, ela é digna de toda a aceitação, Senhor. A Tua palavra é a verdade, aleluia. Eu fiz dela a bússola da minha vida, eu fiz dela o caminho que eu devo prosseguir, Jesus. A Sua palavra é a direção, é o nosso norte, é a Sua boca a falar conosco, aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós amamos a Tua palavra, nós amamos, ó Deus, a direção que o Senhor nos concede através da mesma. Te pedimos que haja amor em nós por Sua palavra, que haja temor em nós por Sua palavra, Jesus.
Visita o pastor Marcelo, que será instrumento do Senhor para transmitir essa palavra verdadeira. Que o Senhor venha usá-lo de forma poderosa nessa noite. Usa o teu servo, Pai. Capacita-o, instrua, o guie, Jesus. Em nome de Jesus. Eu te apresento agora, Deus, se há algum enfermo que porventura esteja assistindo-nos aí, Senhor. Alcança com restauração, com cura, Deus, em nome de Jesus. Seja qual for a enfermidade, seja ela coronavírus, seja ela qualquer outra enfermidade que tenha assolado a casa do teu filho e da tua filha, a vida dos teus servos. Agora, em nome de Jesus, nós damos uma ordem, seja repreendido pelo poder que é no nome de Jesus. A tua palavra diz que a oração feita com fé para o doente, nós cremos, Pai. Por isso nós oramos a Ti, nós temos a convicção que Tu és poderoso. Restaura, Senhor. Nesta oração te apresento, Deus, o Getúlio, Senhor, o jovem que, ó Pai, se acidentou, está na UTI em estado grave. Deus, nós clamamos a Ti por vida, nós clamamos a Ti por um milagre. Tu és o Deus poderoso. Te clamamos pela vida de Selma, Senhor Deus, que teve um AVC e também está na UTI. Eu te peço por essas vidas agora. Senhor, Tu podes ir de encontro a eles agora e trazer restauração. Tu podes trazer, ó Deus, estabilidade sobre a vida dessas pessoas, Pai. Oh Deus, mas contudo faça a sua vontade, faça o seu querer. Nós continuaremos confiando em Ti e Te exaltando, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja louvado, Pai. Seja engrandecido. Esse é o desejo dos nossos corações. Que o Senhor receba todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, declare pra Ele que Ele é bem-vindo na sua casa, na sua vida, na sua família. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher, vem encher, meu amigo. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Acende um fogo
fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Sim, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Aleluia. Esse é o desejo da minha vida, Senhor. Tudo que sou é para a glória do seu nome, Jesus. Aleluia. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Nós te damos liberdade, Jesus. Nós não queremos conter o teu Espírito. Nós damos liberdade para Ele. Faz a sua vontade em nós, Senhor. Vem com o teu fogo em nós, Senhor. Traz restauração, Senhor. Vida de Deus. Vida de Deus. Ora, baixeira, labalabacana, labaxei. Vem com teu fogo, purifica-nos. Este fogo que nos aquece é o mesmo que nos limpa. É o mesmo que nos limpa. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Oh, 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 tem lenha sobre o altar. Pode queimar, Senhor. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Declare comigo. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Adorar o Senhor. Aleluia. Como é bom ter a certeza que enquanto nos direcionamos a Ele em adoração, Ele está nos ouvindo. E eu creio que recebendo a nossa adoração como um cheiro suave às suas narinas. Vamos declarar que Ele é santo. Vamos declarar que não há outro igual a Ele. Aleluia. Dê o seu melhor ao Senhor aí. Se você desejar se levantar, se levante. Levante seus braços aos céus. Se você desejar se ajoelhar, se humilhar, faça isso. Mas tenha liberdade na presença do Senhor. Faça de todo o seu coração. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3
sou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória, aleluia, pra sempre. Que teu é o domínio e o poder, amém, amém. Que teu é o reino e a glória, aleluia, aleluia, pra sempre. Que teu é o domínio e o poder, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, aleluia. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo e nunca haverá outro além de ti. Só tu és santo, não há outro como tu, aleluia. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Oh, não há outra rocha mais alta, não há outro mais belo, não há outro mais poderoso, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Quem é que ousa se comparar a quem tu és? Não há outro, não há outro, não há outro, Senhor. Oh, não há outro, aquele que está sentado no alto céu. Oh, não há outro digno de adoração. Não há outro digno de adoração. Oh, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Deus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Oh, aleluia! Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Você pode declarar isso pra Ele. Eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Oh, eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor
vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, aleluia, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu sinto a presença do meu amado Jesus. Que o mesmo fogo que está ardendo em mim aqui arda em você aí. Que o Pai te pegue por dentro na manto, e te envolva nos seus mistérios. Oh, te envolva em sua presença. Oh, Senhor, a sua presença é incomparável. É incomparável, Senhor. Oh, nada se compara à sua presença. Nada se compara à sua presença. Nada se compara ao gozo de te ter aqui dentro de mim, Senhor. Oh, rebaixeira, lava, lava, cheia. Oh, oh, Senhor, nós te damos liberdade. Nós te damos liberdade, Espírito de Deus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração. O mais alto que você puder, declare para Ele: eu não vou gastarei minha vida aos teus pés. Eu vou persistir em permanecer, Senhor. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus. Determine isso no seu coração. Não pare no meio do caminho. Deus não te chamou para parar. Deus não te chamou para retroceder. Avance, permaneça. Aleluia. Eu vou gastar minha vida aos teus pés, Senhor. Aleluia. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, declare. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Nós queremos tudo que é direito nosso, Senhor. O Senhor deixou dispensado sobre nós o Teu Espírito, e nós queremos a manifestação dele nas nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito se manifeste em nós, que Ele encontre lugar, Senhor, em nós, para que haja, Senhor, a total, Pai, plenitude da Sua presença. Aleluia. Glória a Deus, que assim seja, Pai.
Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Aleluia. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Aleluia, aleluia. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Aleluia. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história. Onde aqui você crê? Eu creio. Aleluia. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ele manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. Este é o Deus que você serve, poderoso. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história. Hoje aqui, aleluia. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz, aleluia. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia, este é o Deus que nós servimos. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A paz dos seus irmãos. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com mais essa live na nossa escola bíblica
e Deus tem sido bom. Deus é bom, na sua natureza Ele é bom, e Ele tem ministrado a sua bondade para com as nossas vidas. Durante todo esse período nós temos estado aqui junto com os irmãos, gravando essas lives, transmitindo a palavra de Deus. E hoje nós estamos na nossa quarta lição, que estamos trabalhando a carta de Paulo aos Efésios, né? E se você não comprou a sua lição, eu tenho anunciado aqui, você pode procurar alguns irmãos, a nossa irmã Letícia, o nosso irmão Eduardo, ou até a minha pessoa. Nós estamos vendendo as lições, você pode aí acompanhar a aula com a sua lição em mãos, tá? Para trabalharmos, entendermos melhor a carta de Paulo aos Efésios. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em casa, abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 15 ao versículo de número 23. Efésios, capítulo 1, verso 15 ao verso de número 23. Glória a Deus. Hoje é a nossa última aula trabalhando o texto do capítulo 1. Na próxima semana nós já vamos trabalhar aí a partir do capítulo 2, mas hoje nós terminamos a exposição do capítulo 1. Então, Efésios capítulo 1, verso de número 15 a seguir, nos diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Então nós hoje vamos falar da iluminação espiritual. A iluminação espiritual. O texto que nós lemos hoje, aí a partir do verso de número 15, basicamente o verso de número 16, no 15, Paulo diz: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Paulo está dizendo que ele tem notícia da igreja de Éfeso. É bom nós recapitularmos que Paulo está preso em Roma. Basicamente a data conta aquele período da primeira prisão de Paulo em Roma, e Paulo tem notícias, através de Tito, ele tem notícias de como está a igreja de Éfeso. E quando ele envia essa carta, após obter notícias da igreja, ele diz: pelo que ouvindo eu também
A fé que entre vós há no Senhor Jesus. Paulo tem conhecimento da fé. Tito transmite como é a fé do povo, como está a fé do povo. E o vosso amor para com todos os santos dá a entender aqui que eles estão bem na fé e que fala acerca do amor de um para com os outros. É necessário lembrarmos que eu falei aqui na primeira aula, essa carta é uma carta eclesiológica, ou seja, é uma carta que trabalha basicamente a igreja, a natureza da igreja, Jesus como cabeça da igreja e a igreja como um corpo de Cristo, tá? É uma carta bastante lógica nesse sentido, e Paulo vai falar que ele falou aqui, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, né? A fé deles estava na pessoa de Cristo, e o vosso amor para com todos os santos. Veja que a fé daquele povo era manifestada em atitudes de amor. Isso aqui é bom anotarmos isso, atentarmos para isso. A verdadeira fé, ela tem fruto. Tá? A fé cristã, ela não é apenas um conhecimento das doutrinas bíblicas. Tem alguns que pensam que basta conhecer as doutrinas bíblicas e a fé dele está sadia. Não basta conhecer, nós temos que entender as doutrinas bíblicas, ler a Bíblia, aprender pela Bíblia, mas essa teologia, essa doutrina deve ser, como diz Kevin Van Hoos, ele diz que a nossa teologia e a nossa doutrina deve ser encarnada, ou seja, deve partir para atos diários, atitude prática diária, e nós vemos isso aqui, né? Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Eles tinham fé, mas também tinham amor na prática ali. A fé deles se manifestava nessa atitude de amor. No verso 16, é basicamente onde a gente começa, diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Veja que Paulo vai apresentar aqui a importância da oração. A importância da oração, ele diz: eu não cesso de dar graças a Deus. Primeiro, Paulo não cessa de ser grato a Deus, de dar graças a Deus. Há aqui um ensino para nós. A igreja do presente século é uma igreja que pede muito e agradece pouco. E Paulo dizia: eu não cesso de dar graças a Deus. Paulo era um homem grato, ele agradecia a Deus, né? Nós devemos ser gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. E ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, né? Por vós. É interessante que a gente tem o hábito de, quando nós já temos a dificuldade de agradecer. E normalmente quando a gente agradece por coisas referentes a nós. Então, por vezes eu agradeço a Deus pela casa que eu comprei, eu agradeço a Deus pela salvação que Ele me deu, eu agradeço a Deus por bênçãos materiais, por bênçãos espirituais que eu ganhei em Cristo Jesus, mas dificilmente nós agradecemos pelas bênçãos que acompanham a fé do irmão que está do nosso lado. E Paulo diz: não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo agradecia a Deus diariamente pela igreja dos Efésios. Ele agradecia, lembrando-me de vós nas minhas orações. Lembrando-me, Paulo, ele agradecia porque ele lembrava dos crentes na oração, dos membros da igreja de Éfeso em oração. Então nós devemos atentarmos para isso. É interessante que o que nós vamos aprender aqui hoje são pedidos de Paulo na oração. A gente vai aprender um pouco aqui com Paulo o que é que Paulo pedia em oração e atentarmos mais para o que nós pedimos em oração. A nossa oração, por vezes, ela é cheia, é eivada de coisas da nossa vontade, Nós pedimos aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos, mas é interessante que a oração de Paulo pede bastante coisas para o mundo espiritual, para a saúde espiritual da igreja, e é isso que nós vamos trabalhar. A nossa lição está, como sempre, dividida em 3 tópicos.
O primeiro tópico vai falar da esperança, da vocação e as riquezas da glória, né? A primeira parte da oração. O segundo tópico vai falar sobre a excelente grandeza e força do poder divino. E a terceira parte do nosso exemplo, Cristo, nosso exemplo de exaltação. E nós vamos ver que tudo isso aqui é matéria na oração do apóstolo Paulo, tá? À medida que a gente vai entendendo aqui, aprendendo aqui, a gente vai analisando um pouco a nossa oração, tentando analisar, refletir. Quando a gente dobra os joelhos, o que é que a gente fala na oração? O que é que a gente pede? Então, o primeiro tópico, Paulo vai falar primeiro da ação de graças, né? O verso 16, nós já dizemos aqui, não cesso de dar graças a Deus por vós, né? Paulo não cessa de dar graças a Deus, lembrando-me de vós nas minhas orações. E lembrando, primeiro Paulo dá graça e lembra dos crentes. É bom atentarmos para isso, tá? Intercede para que seja, aí o verso de número 16 diz assim, 17, para que o Deus de nosso Senhor, 17, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Veja o que é que Paulo pede em oração para a igreja de Éfeso. Que Deus os dê sabedoria e revelação. Né? Veja que a ideia de Paulo é que a igreja de Éfeso seja uma igreja cada vez mais sábias em Cristo Jesus. Seja uma igreja que entenda cada vez mais a vontade de Deus para a vida dela. Então Paulo diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria. A ideia aqui de seu conhecimento, ou seja, é dar aquela sabedoria que Deus quer dar, não aquela que a gente pede. Tiago diz que a sabedoria humana é má, né? É orgulhosa, é prepotente, mas a sabedoria que vem do alto é prazerosa, ela não é orgulhosa, ela traz em si a natureza de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui é que Deus vos dê no seu conhecimento, na sua vontade, o espírito de sabedoria e de revelação. Está aí uma ótima coisa para você pedir enquanto ora, sabedoria. Que nunca você dobre os joelhos e fique sem pedir a Deus sabedoria para você lidar com a sua vida diária. Então ele pede sabedoria, né? Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança das chamadas riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Aí no verso 18 ele vai pedir outra coisa, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Aqui a doutrina da iluminação. Nós devemos entender que quando nós caímos lá no pecado original, na queda original, aconteceu na nossa mente o que chama de efeito noético da queda. Não tem a ver com Noé, mas tem a ver com a nossa mente. Ou seja, a nossa mente foi agredida pelo pecado, de sorte que nós temos dificuldade de entender as coisas de Deus. Na conversão, a primeira coisa que Deus faz é curar a nossa cegueira. Ele cura a nossa cegueira. Após curar a nossa cegueira, Ele nos dá iluminação para compreendermos cada vez mais a sua vontade. E Paulo diz aqui no verso de número 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Ou seja, o que Paulo quer dizer é que Deus lança a luz no nosso entendimento para que a gente possa entender a vontade dele. Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Davi, no Salmo 119, em casa você vê, verso 18, ele faz uma oração e diz assim, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O que é que Davi está dizendo? Davi sabe
que o pecado dificulta a compreensão em que ele pode ter de Deus. E ele usa a expressão venda. Davi disse: tira o véu, a venda dos meus olhos, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. O que Davi está pedindo aqui é iluminação, que Deus ilumine ele, para que ele possa compreender aquilo que Deus quer revelar através da sua palavra. Tem pessoas que me procuram e dizem assim, reclamam: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu tenho tanta dificuldade de entender, eu não sei como é que o senhor entende a Bíblia, pastor, porque várias vezes que eu vou na Bíblia eu não consigo entender, leio, mas nada entra na minha mente. É algo para você pedir a Deus em oração, ação do Espírito Santo, porque o Espírito que guiou o agiógrafo, guiou o escritor, é o mesmo Espírito que guia na interpretação. O Espírito de Deus guiou o agiógrafo, inspirou na hora de ele escrever, mas também esse Espírito abre a nossa mente, abre a nossa compreensão, ilumina o nosso entendimento, para compreender aquilo que Deus quer falar através da sua palavra. Eu quero que você, por favor, por obséquio, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, tem um texto aí que vai falar acerca da iluminação, em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Capítulo 4, o verso 6. Segunda Coríntios 4 e o verso de número 6. 2 Coríntios 4, 6. Diz assim: porque Deus que disse. Vamos a partir do verso de número 3 para a gente compreender. Diz assim, ó: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem estar encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Veja o que aqui Paulo está dizendo, que o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, e isso acontece mesmo. O diabo tem criado várias formas de o entendimento dos incrédulos, cegar o entendimento dos incrédulos, para não compreenderem a Deus. Filosofia humanistas, né? o darwinismo, né? A evolução, são tudo filosofias, de certa forma uma parte do iluminismo, são filosofias que tentam fazer com que o homem não acredite em Deus. E isso são filosofias humanistas diabólicas para que a gente não venha olhar para a realidade de Deus. E Paulo diz: os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí no verso 6, Paulo vai usar a expressão, quando Paulo escreve o verso 6, ele está lembrando de Gênesis 1:1, na criação, capítulo 1 de Gênesis, porque Deus quem disse que das trevas resplandecesse a luz. A ideia de Paulo é quando Deus disse lá, haja luz, e o texto diz, houve luz. E Paulo diz que Deus fez isso na nossa mente. Primeiro ele cura a nossa cegueira, e depois ele lança a luz no nosso entendimento para compreendermos a vontade de Deus revelada pelas Escrituras. Então, é algo que você deve pedir em oração, né? E Paulo diz aí que vai falar de privilégio, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Essa questão da vocação, a ideia da vocação aqui é basicamente três coisas: nós entendermos que Deus nos chamou no passado,
aquilo que a gente falou na semana passada, nós fomos eleitos por Deus. A ideia de iluminação é Deus nos fazer entender primeiro isso. Deus nos chamou na eternidade passada, né? Antes das coisas serem criadas, Ele já nos elegeu nele. Uma outra questão que nós devemos entender através da iluminação é que a chamada abrange a santificação, o serviço e a santificação no presente. Deus nos chamou no propósito de santificação e também entender a participação gloriosa no futuro, ou seja, aquilo que nós teremos em Deus no futuro, e na iluminação nós devemos entender isso. Paulo vai falar também no primeiro tópico, as riquezas da glória da sua herança. No verso de número 18, diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo Paulo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A ideia de herança aqui enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, né? Aquilo que Ele deu aos seus eleitos. E é o termo riqueza, as bênçãos que acompanham o plano da salvação. A eleição tem a ver com o que Deus deu aos seus eleitos, ou seja, nós vivemos numa dimensão espiritual muito maior, né? Na questão da dimensão espiritual, a Bíblia diz que nós habitamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso tem uma mudança no mundo espiritual, é a ideia de uma mudança no mundo espiritual, né? Um novo posicionamento no mundo espiritual, é a ideia aqui. E as riquezas referem às bênçãos que acompanham o plano da salvação, ou seja, o perdão do pecado, a adoção de filhos, né? Que a justificação, que serão desfrutadas, e outras coisas que serão desfrutadas no porvir. Então, Paulo fala disso aqui na oração. Veja que Paulo fala, né? Ele intercede, ele fala da iluminação, que é importante para entendermos a vontade de Deus. O terceiro tópico, nós vamos ver aqui o terceiro tópico. Vai falar sobre a excelente grandeza e a força do seu poder. Ele vai pegar, veja aí o verso de número 19, o terceiro tópico já começa com o verso 19, que diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, a sobreexcelente grandeza do seu poder. A ideia de sobreexcelente aqui é do grego uperbalô, que significa extraordinário, ou seja, é um poder extraordinário. Aí nós lemos o verso 6 do capítulo 4 de 2 Coríntios, o verso 7 diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Às vezes a gente fica, por vezes, estupefato conosco mesmo, notando aquilo que a gente era para aquilo que Deus fez em nós. Nós não seríamos crentes se Deus assim não quisesse. Nós somos crentes porque Deus quer e porque Deus faz. De nós mesmos, nós não teríamos a capacidade de nós mesmos, nós não teríamos a capacidade de fazer essa mudança tão radical comparada ao velho homem que nós temos hoje. Mas por que isso acontece? Por conta de um poder, de uma sobreexcelente grandeza de poder extraordinário, Deus manifesta em nós. Então temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que é que Paulo está dizendo? A ideia de vaso de barro aqui é a nossa vida carnal, o nosso corpo, a nossa inclinação para o pecado. Como temos algo tão glorioso, tão santo dentro de nós, se o vaso é de barro, se o vaso é inclinado ao pecado, se nós somos vendidos ao pecado, por quê? Porque por conta da sobreexcelente grandeza do poder de Deus, a extraordinária grandeza do poder de Deus, de nós mesmos, nós não faríamos isso. Tem a outra expressão aí, né, que o texto diz: a sobreexcelente grandeza
do poder de Deus, a expressão seguinte, né, grandeza, objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus, vai falar da natureza grande de Deus, né, é o poder do Deus único e verdadeiro, e tem o termo dunamis, que é traduzido por poder, indica efeitos miraculosos que requerem força fora de medida. O que é que Paulo quer dizer? Ou seja, um Deus grande, um Deus extraordinário, um único Deus verdadeiro, faz coisas miraculosas, faz coisas fora da medida, de sorte que o homem não consegue entender. Tá? Então tudo isso é Deus que faz em nós. E na oração, Paulo cita a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Que na nossa oração nós venhamos lembrar da grandeza de Deus em nós. Um dia nós estávamos no mundo de pecado, afastados da vontade de Deus, né? Estávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas Deus, segundo o seu poder, né, nos libertou. E diz aqui, logo a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E aí eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Pedro, na segunda epístola de Pedro, no seu capítulo de número 1, e o verso 3 e 4, que tem um texto aí muito interessante. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: visto como seu divino poder, veja o seu divino poder, ou seja, o poder que advém da natureza de Deus, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, à piedade, é o poder de Deus que nos dá tudo que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Pelo que, ou seja, o poder de Deus nos dá vida e piedade, a ideia de piedade aqui é santidade, pelo que, como é que esse poder se manifesta em nós? Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Eu falei isso na semana passada, como Paulo é organizado na oração. Paulo não se atrapalha nas doutrinas, ele coloca tudo no lugar certo. Ele está falando aqui de poder, mas Pedro, quando ele narra aqui, ele diz assim, ó, esse poder vem o quê? Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Pedro e Paulo não se contradiz, porque antes de Paulo falar em Efésios sobre a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, ele fala da importância de orarmos pedindo iluminação para compreender a vontade de Deus. Por quê? Porque ele sabe que o poder de Deus só vai se manifestar em nós quando nós entendermos a vontade de Deus para a nossa vida, e isso requer iluminação. E ele diz, Pedro agora diz, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então o que é que Pedro está dizendo? Que pelo poder de Deus, pela vontade de Deus, ele nos dá grandiosas promessas para que por essas promessas, fiquemos participantes da natureza divina, né? Aquela ideia lá do discurso de Jesus com Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É a ideia de você nascer agora para Deus, não com a natureza do divino, ou seja, de você ser Deus, mas com a natureza moral de Deus, com inclinação para as coisas de Deus. Aí ele fala também, o segundo subtópico do tópico 2 da lição, ele fala do poder divino, verso 19 ainda da carta aos Efésios, o verso 19 que continua, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, segundo a operação da força do seu poder. Tem 3 vocábulos gregos aqui que é importante, né? A primeira palavra nesse texto é a operação,
a operação, que na tradução significa, é a tradução de energia, e também significa energia, que significa eficácia, ou seja, a operação de Deus é eficaz. A operação no grego vai descrever eficácia. Tudo que Deus faz, Ele faz e dá certo. Deus não faz nada para errar. Não tem algo que Deus faça e Ele não conseguiu fazer. Tudo que Deus faz, Ele faz com eficácia. Ou seja, a operação de Deus em nós é eficaz, dá certo, não vai dar errado. Eficaz, sinalizando a ideia de poder em atividade, ação ativa de Deus em nós. A segunda expressão, que é a força, vem do termo kratos, que traduz a ideia de intensidade, ou seja, a operação intensa de Deus. O que sustenta a sua fé é Deus a todo momento. A Bíblia diz em Hebreus que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Paulo, no discurso em Atenas, ele diz que em Deus nós vivemos, existimos e nos movemos. Então, a força motora da nossa sobrevivência, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual, é Deus. Então, o termo aqui, tanto a operação é eficaz, e traz aí a ideia de intensidade. Deus está diariamente, sempre sustentando a nossa fé, à medida que a gente busca o conhecimento dEle. Ele faz isso com o seu poder. E finalmente, a terceira palavra, que é ischus, que indica o poder inerente, ou seja, esse poder, segundo a força do seu poder, ou seja, é um poder que advém da natureza de Deus. Da natureza de Deus, ou seja, é Deus em nós. Então nós temos 3 exemplos irrefutáveis da força do poder de Deus que ele vai dizer aqui. 3 exemplos irrefutáveis. 3, que está no texto aí no verso 20. No verso 20, é esse poder. Ele vai, para ele exemplificar esse poder, a grandeza desse poder, Paulo vai dar 3 exemplos. No verso 20 e 21, ele diz: que manifestou a Cristo, ressuscitando dos mortos. A ideia da ressurreição de Cristo é um exemplo da manifestação do poder de Deus, e pondo a sua direita nos céus, ou seja, exaltando a Cristo, pondo ele à direita nos céus, é um exemplo da manifestação do poder de Deus, acima de todo o principado e poder, ou seja, exaltando a Cristo acima de toda a autoridade, de todo o nome, é um terceiro exemplo do poder de Deus. E é onde a gente entra no último tópico da nossa lição, que nós vamos trabalhar aí, é Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, Paulo vai falar primeiro que o poder de Deus na vida de Cristo se manifesta o quê? Aquele ressuscitando dos mortos. Cristo ressuscitou pelo poder de Deus, e Paulo vai narrar isso dizendo que se Deus ressuscitou a Cristo, Ele também nos ressuscitará. E aí eu peço que você folheie a sua Bíblia na carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, já eu acabo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 a 23, manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos, é o que diz Efésios. Ao ressurgir dos mortos, Cristo foi feito as primícias do que dormem, ou seja, um modelo de ressurreição, a primícia da ressurreição. Aí Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 e 23, ele diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos. Paulo tem isso como um fato, não é carochinha. Paulo crê que Cristo ressuscitou, porque ele realmente ressuscitou. No início do capítulo, Paulo vai falar de testemunhas que viram Jesus ressuscitado. Ele diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme, ou seja, o exemplo de ressurreição daqueles que creem nele. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, nós morremos em Adão,
assim também todos serão vivificados ou ressuscitados em Cristo. Verso 23, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, ou seja, a primícia. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então Paulo está dizendo, se ele ressuscitou, e ele ressuscitou, a nossa ressurreição também será certa. Paulo vai falar aqui, Paulo vai colocar aqui, está de modo implícito, tanto a ressurreição no mundo espiritual, que é a ideia do batismo, morre o velho homem e ressurge um novo homem, né? Isso no mundo espiritual, na conversão, tanto como também a ressurreição do corpo aqui é de modo explícito, tá? Aí nós temos agora, folheie a sua Bíblia também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 14. 1 Tessalonicenses 4, 14, porque diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Veja, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aí em casa você me ouvindo, você precisa crer nisso, porque se você não crê que Jesus ressuscitou, é vã a sua fé e você ainda permanece nos seus pecados, tá? A morte e ressurreição de Cristo é o lastro do Evangelho, é o lastro da fé cristã. Então se você, pastor, eu não consigo crer, eu sou crente, creio em tudo que é doutrina, mas eu não creio que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então, meu amigo, vá procurar ser jogador de futebol, procure ser qualquer coisa, menos crente, porque não vai dar, porque o lastro da fé cristã, a base da fé cristã é morte e ressurreição de Jesus Cristo, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Eu falei isso aqui, acho que na primeira aula, ou foi numa aula aqui sobre arrebatamento, a ideia de dormir aqui é de morrer mesmo. Então se alguém morreu em Cristo, e esse morreu crendo que Jesus morreu e ressuscitou, ele ressuscitará também no futuro, é a promessa de Deus. E também aí Filipenses, agora você folheia comigo Filipenses, volta um pouquinho, Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Abordando aqui a questão da ressurreição, e a gente já parte para o outro aqui. 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. A ideia de corpo abatido aqui é corpo do pecado, essa natureza abatida, pecaminosa, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então veja que Paulo crê nisso, né? Se Jesus morreu e ressuscitou, ele também transformará o nosso corpo abatido em corpo glorioso para morarmos com ele nos céus. Aí o segundo subtópico aí, Cristo é levado à direita de Deus. Aí, em Efésios 1:20 ele vai dizer assim: que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Fala da exaltação de Cristo. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Jesus sobre o pecado e as forças do mal. Ou seja, quando Deus exalta Cristo, ele está sentado, elevado acima dos anjos, está à direita do Pai, e nós temos muitos textos bíblicos que mostram isso, que ele está à direita do Pai. Isso exemplifica que Cristo venceu o poder das trevas e ele é sobre todas as coisas. E eu quero que você abra Colossenses para nós entendermos isso. Paulo vai dar um vislumbre disso em Colossenses capítulo 2, verso 15. Veja, a partir do verso 14, ele diz assim, eu amo esse texto: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças,
ao qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A ideia aqui é como se nós tivéssemos uma dívida com Deus, né? Uma dívida com Deus. Por favor, a dívida é com Deus. Algumas pessoas crêem que a nossa dívida era com o diabo, e o diabo ia nos matar, e Deus pagou a nossa dívida com o diabo, e não é. A nossa dívida era com Deus, nós agredimos a santidade de Deus, e essa dívida Cristo pegou e cravou, né? E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária ou prejudicial, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, ele pagou essa dívida com sangue no Calvário. Verso 15, e despojando os principados e potestades, despojando, ou seja, tirando dos principados e potestades toda a força, né, que eles tinham antes sobre nós, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A ideia que Paulo tem aqui na mente, Paulo vivia no contexto romano, e Paulo via muito, quando o exército romano, ou Roma, vencia outras nações, a nação vencida, o que eles vinham, eles traziam os escravos, né, as pessoas da nação vencida como escravo, e essas pessoas, quando entravam nas ruas de Roma, já tinha uma multidão esperando eles chegar. Quando eles passavam entre a multidão, as pessoas pegavam, a multidão pegava, era tudo que era porcaria, jogava nesses escravos do reino que havia perdido a guerra, jogava nele todo tipo de porcaria, tomate podre, rato morto, camisa do Palmeiras, camisa do Santos, jogava tudo em cima deles, como humilhando o povo. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo isso, aqueles inimigos que eram contra nós, Cristo triunfou deles, ele pagou a nossa dívida, e o diabo, toda a atuação maligna que era contra nós, Deus os expôs e demonstrou que Cristo é vencedor, e ele está assentado nos lugares celestiais, vencendo. Então, nós devemos, isso faz com que a gente possa entender melhor. Eu falei aqui, acho que na semana passada, às vezes a gente pensa que o diabo, às vezes a gente dá ao diabo poder, mais poder do que aquilo que ele tem. Não, ele é limitado. O diabo tem poder, pastor? Tem. O diabo é tentador? É. Mas tudo está no controle soberano de Deus. Soberano de Deus. Por quê? Porque Deus, Cristo Jesus, venceu o diabo, venceu a potestade na cruz do Calvário, e a nossa vitória é garantida no Calvário. Algumas pessoas pensam, não, eu vou fazer uma campanha de 7 semanas no monte para ter vitória. Não, a sua vitória não é no monte. Você pode até ir para o monte orar, mas a vitória do povo de Deus, a sua vitória é garantida no Calvário, no sangue de Cristo Jesus, que foi vertido no Calvário. É o Calvário que garante a nossa vitória. É o Calvário que garante que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E esse Cristo que foi exaltado acima, está sentado à destra de Deus, e o texto diz que ele também foi exaltado, né? Ele foi exaltado, aí, veja, o texto diz assim, acima de todo principado e potestade, verso 21 de Efésios, primeiro, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, de todo nome que se nomeia, ou seja, Cristo está acima de todo nome. Ele diz acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, ou seja, o poder maior é o de Jesus. Você pode pensar, pastor, demônios têm poder, o diabo tem poder, tem, mas o poder de Cristo Jesus é infinitamente superior ao poder de anjos caídos, né? Você pode pensar assim, pastor, e as potestades? Cristo é superior ao poder, à potestade e o domínio. O domínio aqui fala de reino. O reino de Cristo é maior do que qualquer domínio. O domínio dele, ele domina todas as coisas. Calvino já dizia assim, não existe 1 metro quadrado em que Cristo não seja Senhor.
e é verdade. Ele é Senhor de todas as coisas e de todo nome que se nomeia. Você pode pensar em todo nome, você pode pensar de grandes nomes da história, mas Cristo é superior. Ele é superior, ele tem um nome acima de todo nome. Você pode ver, ninguém, você não pode expulsar demônio com o nome de Maria. Nada contra Maria, Maria é nossa irmã na fé, teve um ministério extraordinário na Bíblia, e nós devemos honrar Maria pelo papel dela na Bíblia, Paulo, Pedro, mas o nome deles não tem poder. O único nome que tem poder, que faz o inferno tremer, o único nome que merece adoração e honra é o nome do Senhor Jesus. Ele está acima de todo nome, porque ele é exaltado. E o texto diz, ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. E Paulo vai dizer aqui, no verso de número, os meninos já podem subir, no verso de número 23, e sujeitou todas as coisas, porque ele é sobre todas as coisas, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele é cabeça da igreja, ele é o cabeça da igreja porque ele é soberano. Ele é soberano, que é o seu corpo, e a igreja é corpo de Cristo. Eu disse isso aqui, a carta aos Efésios, ela vai trabalhar isso, tanto Jesus como cabeça da igreja, quanto a igreja como corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, a igreja é a manifestação do cristianismo, é a maior manifestação de Cristo Jesus. Tudo que Cristo fizer, lógico, a maioria das coisas que ele fizer, ganhar a alma do evangelho, ele vai fazer através da igreja dele, Deus age no mundo, eu não estou falando da igreja local, eu não vou pensar que Deus age no mundo ou em Dias Dávila apenas pela igreja IERC, não, ele age através dos seus servos, espalhados por todo o mundo, que creem na sua palavra, que creem no seu evangelho, que creem no evangelho, que o evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cristo vai agir, ele vai operar, e ele vai fazer maravilhas. Então os meninos vão louvar, e eu te convido a adorar esse Deus que faz tudo em todos. Vamos adorar a Deus. Tens o nome sobre todo nome, aleluia. E no trono do universo tu estás, seu domínio é para sempre. E diante de sua glória tudo se dobrará, porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Soberano tu és e reinas, minha vida está em ti, e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus, adorado.
Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Seu domínio é para sempre, e diante de sua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti, e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. Tu és adorado, exaltado. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. Tu és adorado, exaltado. Tu és adorado, exaltado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade, pela palavra, por entender que Ele já recebeu os louvores. Mas eu gostaria que você permaneça aí por mais um instante. Eu tenho um recado para a igreja, para os membros da igreja. Se é o banheiro, não vai ainda, segura um pouquinho, senta aí e me ouve por um instante. Eu sei que é sabido dos irmãos que há uma liberação para um número de 50 pessoas para os cultos das igrejas. Porém, até então, não havíamos feito, por entender que teríamos uma dificuldade acerca da logística, 50 pessoas. Eu procurei a prefeitura, a pessoa responsável pelo setor, que é a dona Tina, e conversei com ela se poderia ceder ou permitir um número maior de pessoas, visto que nós temos uma quantidade maior de cadeiras, um espaço maior, que deveria ser feito, isso no meu ponto de vista, não por cada denominação, mas sim pelo espaço físico de cada um, né, de cada denominação ou de cada igreja, vamos dizer assim. E ela conseguia com que ela nos liberasse para 150 pessoas. Isso ela me mandou no WhatsApp. Porém, eu fiz uma reunião com a diretoria da igreja, né, eclesiástica,
e de comum acordo que transformasse isso em um papel, dando mais veracidade para tampar as brechas. E graças a Deus isso foi conquistado. Hoje eu tenho um papel, uma autorização para estar fazendo cultos com 150 pessoas. Sendo assim, no próximo domingo, nós faremos 2 cultos, se Deus assim nos permitir. Seria 9 horas da manhã a ceia do Senhor e às 18 horas também ceia. Porém, como é que vai funcionar? Como é que nós pretendemos fazer? Nós não temos hoje como falar, olha, vai vir tantas pessoas ou pelo nome, porque nós estamos com um problema no programa acerca da membresia da igreja. Então é importante você entender que quando você chegar aqui e atingir os 150, você vai me perdoar, mas não vai dar para você entrar. Vai continuar as lives durante esse período aí. Você vai retornar para casa e vai ter o culto da noite às 18 horas. Nós vamos mudar o formato, como disse, a ceia, todo mundo de máscara. Se você não tem a máscara, não deixe de vir por isso. Nós teremos algumas aqui para doar para você. Claro que se você tiver, venha com a sua. Crianças, não vai ter salinha de criança. Então, você não traga se for bem pequenininho. Ou aí, grupo de risco, pessoas que são grupo de risco, por gentileza, também fiquem em casa. Não venham. Assistam pela live. Nós vamos dar um jeito de entregar essa ceia aí para você, na medida do possível. E aqui, para você entender bem, além da máscara, nós teremos, a ceia vai ser num copinho descartável, então tudo com a higiene devida, tanto o suco como o pão já cortado de uma forma antecipada, para não correr risco nenhum. Então é isso. Então, domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas, para 150 pessoas, tanto de manhã como de noite. Então, eu vou estar também gravando, fazendo um vídeo, e está gravando para passar para os demais que talvez não tenham o alcance que você está tendo agora. Então, é o recado dado. Eu espero que você continue orando também para que mude a história, para que Deus mude esse momento, para que... Eu sei que é horrível, não é fácil, até para nós na rua ou em algum lugar, entrar com máscara, né? É uma coisa normal, não pode ser. Muito mais na igreja, muito menos na igreja. Vamos ter o espaço aqui necessário para isso. Então, eu peço que aquele que deseja mesmo e pode, não fique em casa. Eu preciso, não fique em casa. Venha para a igreja no próximo domingo, ceiar conosco de manhã e outro grupo às 18 horas. Vamos estar orando, pedindo a Deus que continue nos abençoando. Vamos estar orando pelo menino, o levita, do pastor Darlan. Qual o nome dele? Getúlio. Ele sofreu uma descarga elétrica e o estado dele é grave. Mas nós cremos no Deus que pode mudar a história. Em nome de Jesus. Não é fácil, mas para Deus não há nada impossível. Senhor Deus, Pai, te damos graças, Senhor, te louvamos. Muito obrigado pelo dia, muito obrigado pelo sustento, pelo alimento, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pela manutenção deste dia, porque cremos que a razão da nossa existência é a Tua graça, é a Tua misericórdia. Deus, nós mais uma vez oramos pelo Getúlio, ó Senhor, um menino abençoado, Senhor, levita na Tua casa. Nós não estamos aqui para reivindicar, Senhor, para determinar. Nós estamos aqui para clamar, para pedir, Senhor. Tende misericórdia, Senhor. Eu sei que Tu és poderoso. O Senhor pode mudar a história, independente da circunstância. Alcança ele, Senhor. Surpreenda os médicos. Eu não sei o que já falaram, mas a última palavra quem dá é o Senhor. Da mesma forma, abençoa os nossos lares, as famílias, a Tua igreja. Senhor, a todos que de bom grado, Senhor, se entregaram e permanecem firme. E aqueles que não estão, que possam ser movidos pelo Espírito Santo para retornar à Tua presença. Senhor, continua nos dando a noite em paz, um sono do justo e reparador, e o amanhã de um novo dia, segundo a Tua vontade, ainda na Tua presença, em nome de Jesus. Que o amor de Deus,
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus permaneça com todos assim para todos sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe.